Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então que animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal, sigam o que é bom, amem uns aos outros com amor de irmãos de Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo, não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com um coração cheio de fervor e que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe, não que os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a todos. Meu nome é Rafael. Sejam ricos e poderosamente abençoados. Pessoal, nesses versículos aqui de Romanos 12, do 7 ao 15, Deus ele mostra aqui uma série de chamados que Ele tem para a vida de cada um de nós. Porque afinal de contas, o que é o chamado? Né? Fala-se muito de chamado pastoral. Você tem chamado para ser pastor, você tem chamado para ser bispo, tem chamado para ser diácono, para ser obreiro. Mas muitas das vezes se esquece que o chamado verdadeiro é uma capacidade que Deus te dá para uma determinada área, para ajudar pessoas em uma determinada situação. Aqui fala, se é o dom de servir, então devemos servir. Quer dizer, quem serve realmente é uma pessoa no ministério, né, que é um obreiro, um diácono, ele está ali servindo. Se é o de ensinar, então ensinemos. Quer dizer, aqui entra já na área do pastor, né, do pastor, do professor em si, daquele que está ali para ensinar, aquele que é como se fosse um mestre, né, aquela pessoa que está de frente para um trabalho, um líder, né, de um grupo dentro de uma igreja, enfim. E aqui, se é o dom de animar os outros, então animemos. Quer dizer, às vezes você não tem título nenhum, cargo nenhum dentro da igreja, ou de uma igreja, mas você é uma pessoa animada, você é uma pessoa que fica, né, que olha a vida de uma maneira boa, então você ajuda aqueles que não estão nessa mesma posição. Quer dizer, pessoal, aqui tem várias características. Tem um que me chamou a atenção, que é assim, ó, quem tem autoridade, que faça isso com todo cuidado, que use essa autoridade com todo cuidado. Isso aqui me leva a uma situação que eu vejo muitos que, por exemplo, já estão dentro de um ministério que, não vou dizer que seja por maldade, mas muitas vezes por descuido, agem com arrogância com aqueles que estão hierarquicamente abaixo deles. A gente vê pessoas que estão acima, aí alguém entre aspas menor, né, menos de um cargo menor dentro de uma igreja, chega a falar com a pessoa como se não fosse nada, quer dizer, porque ela ali está em cima. E pessoal, no reino de Deus não existe isso. No reino de Deus existe aquele que é salvo e aquele que não é salvo, aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus. Então aqui, ó, quem tem autoridade, que use a autoridade com todo cuidado, não humilhe as pessoas. Você que está me vendo, que é algum pastor, que é algum obreiro, que é alguma autoridade dentro da igreja, até você que já é mais antigo, você não tem autoridade nenhuma pastoral, autoridade nenhuma hierárquica, mas Deus te constitui como uma autoridade espiritual no seu local. Tenha cuidado ao falar com as pessoas, porque infelizmente muita gente pensa assim, porque fulano já está lá dentro, então tem que aguentar, quem tem que servir tem que aguentar. Eu já vi muita gente falando isso, muita gente grande, inclusive grande dentro do trabalho institucional, e não é assim que funciona, pessoal. Almas, a gente não tem que tratar as ovelhas como se trata o lobo, né? Quando o pastor cuida das ovelhas, ele não bate nas ovelhas, ele pode repreender, vai por aqui não que vai cair no abismo, vamos para cá, vamos lá, e com cuidado conduzir a ovelha, e não pegar o cajado e pum, na cabeça da ovelha. Isso não é de Deus, isso não é o correto a se fazer. Pelo contrário, você está fazendo o trabalho do lobo, que é o diabo, que ele vai fazer de tudo para ferir aquelas ovelhas, para poder deixá-las fracas e depois ir lá e devorar as ovelhas. E muitas das vezes o lobo, né, que é o diabo, não precisa nem fazer o trabalho de ferir, porque as próprias autoridades que estão ali acabam fazendo esses serviços inconscientemente, às vezes só pelo costume ou pela doutrinação que eles já recebem, acabam fazendo isso como se fosse normal, e isso não é correto. Isso não é correto, biblicamente falando. Nós temos que ter cuidado com as pessoas, com as almas. Não é que você deva tratar a pessoa no sentimento, não é isso.
Mas acho que o conceito básico do tratamento entre seres humanos é o respeito. Então, mesmo que você respeite outra pessoa, você já consegue ter cuidado com ela. Então você vai falar, olha, meu amigo, minha amiga, não é por aí, não é muito correto, entendeu? Deus não se agrada disso. E não chegar ofendendo, não, você é perturbado, você tem espírito ruim, você tem isso, aquilo. Isso não é de Deus, isso é a gente, infelizmente, que não tem sabedoria. A gente vê muita gente aí copiando esse tipo de método, achando que Deus se agrada disso. Você vê aí os evangelhos do Senhor Jesus, você vê Jesus chamando, tratando alguém mal. A única vez que Jesus fala para Pedro sobre ele ser o diabo, muita gente se baseia nesse versículo, é porque ali era uma coisa de vida ou morte espiritual para a humanidade. Que Pedro falou, Senhor, se puder não vai, traduzindo, não morra crucificado. Jesus falou, você é o Satanás, você é o diabo. Aí ele não entendeu nada, porque ali era o mal que estava usando a boca dele, de fato. Porque se Jesus não morresse na cruz, hoje a gente não teria a possibilidade de alcançar o reino de Deus, ou o reino dos céus depois, posteriormente. Antigamente só conseguia receber o Espírito Santo quem era escolhido, que era um profeta, ou quem era o rei de Israel ungido por Deus. Não era ungido, além de receber o Espírito de Deus, assim como foi com Saul. E aí quando Davi recebeu o Espírito de Deus, o Espírito de Deus saiu de Saul e entrou logo um demônio que perturbava Saul, a ponto de depois ter que chamar Davi para tocar a harpa para ele poder ficar mais calmo, porque ele não estava mais com o Espírito de Deus, ele estava com o Espírito do mal em cima dele. E hoje em dia, pessoal, todos têm acesso ao Espírito Santo, entendeu? Mas como eu falo, as pessoas têm que ser cuidadosas, eles têm que cuidar das ovelhas, não maltratar as ovelhas, entendeu? E voltando ao assunto do chamado, Deus te deu uma capacidade. De repente você que está aí sabe cantar, sabe louvar, você pode ser um cantor, você pode usar teu dom para louvar a Deus, por que não, E quando eu falo de autoridade, eu digo também que você às vezes é uma autoridade espiritual na sua casa, na sua escola, no seu trabalho. O que é uma autoridade espiritual? Uma pessoa que talvez ela não tenha, eu até postei isso no meu último story, um artigo da Igreja Universal falando sobre isso, muito bacana. Eles falam perfeitamente, quem escreveu o artigo ali, porque realmente, são algumas páginas que você tem que ver, porque tem pessoas que têm autoridade espiritual, ela é uma pessoa que é consagrada a Deus. Às vezes ela não é nem obreiro, nem pastor, nem nada, mas é uma pessoa consagrada a Deus, é uma pessoa que tem uma vida com Deus. Então ali Deus usa ela como autoridade espiritual naquele local, às vezes até dentro da igreja, mesmo sem ela ter ali aparentemente um cargo até o devido momento, mas Deus usa a pessoa. Então, pessoal, o que eu digo a vocês? Busca essa autoridade espiritual da parte de Deus. Mas como está escrito aqui, quando você for usar a tua autoridade, use com cuidado, para ajudar as pessoas. Você vai ganhar almas, então converse com as pessoas com paciência. Use teu chamado com cuidado, para que você venha levar almas para o reino de Deus, não retirar almas do reino de Deus. Está me entendendo? E é isso, pessoal. O chamado, e se Deus de repente quiser botar você em algum cargo eclesiástico dentro de uma igreja, deixa Deus te usar. Não fuja do teu chamado, entendeu? Mas é claro, prioriza a tua salvação. A salvação é o principal. Se você vê que aquilo ali prejudica a tua vida espiritual, então evite. Mas não deixa que Deus, não permita que o mal impeça Deus de te usar. Pelo contrário, deixa Deus te usar. Se Deus quer botar você para servir como obreiro, como um pastor, vai em frente, Deus vai te usar. Isso vale para mim, eu estou aqui, estou à disposição. Mas eu não me apego a esse tipo de coisa, porque eu sei que, independente do cargo que eu tiver ou não, eu sei quem habita em mim, eu sei o Deus que é quem tem crido, quem tem servido, entendeu? Então, se o Deus precisar me usar para operar alguma libertação, alguma cura, eu sei, pela misericórdia, o Deus em quem tenho crido, e Ele vai me ajudar, Ele vai ser comigo ali. Você não vai se apoiar no teu tiro, porque eu sou obreiro, vamos lá, em nome de Jesus, sai aí, porque você é obreiro, vai sair. Não, se você estiver mal com Deus, se você estiver em pecado, o mal não vai sair, pelo contrário, A Bíblia fala lá em Atos capítulo 19, versículo 15 e 16, que chegaram homens e falaram, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Você já deve ter ouvido falar desse versículo. O demônio olhou para a cara dele, sei quem é Jesus, também sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? Aí o demônio saltou sobre eles e arrancou as roupas deles, deixaram eles ali, envergonhados na frente de todo mundo. Por quê? Porque eles não tinham vida com Deus, eles estavam se apoiando simplesmente em conhecer a Jesus e Paulo, mas eles não viviam a fé que Jesus e Paulo pregavam.
Pelo contrário, eram só pessoas comuns que queriam ali aparecer às custas de uma situação. E quantos que não estão, infelizmente, dentro das igrejas querendo aparecer, né? Não para glorificar Deus, querendo aparecer para se vangloriar, não, porque agora eu sou o cara, eu sou o cantor, eu sou o bispo, eu sou o pastor, eu sou o apóstolo, eu sou obreiro, aí fica aquele nariz em pé, aquela arrogância, como se Deus se agradasse disso. Então, pessoal, vamos botar nossas barbas de molho, como diz o velho ditado, e vamos nos cuidar, porque isso vale para todo mundo, até para mim, porque o ser humano, pessoal, ele tem uma coisa chamada ego, sabe? O ego, ele fala muito alto quando a pessoa não dá a devida atenção a sua vida espiritual. Às vezes se distrai um pouco, por isso que eu falei o vídeo para eles não se distrair espiritualmente, e o mal ele entra com o ego, e o ego ele impede a ação de Deus e facilita a ação do mal. Então dê atenção ao seu chamado. Deus conta com você para alguma coisa. Você pode falar, eu não sei qual é o meu chamado. Então simplesmente dê o seu melhor no que você está fazendo agora, no que você vai fazer, e Deus vai te mostrar o caminho certo a seguir, tá certo? Deus abençoe a todos, mais uma vez agradeço. Se você está no YouTube, se inscreva no canal, deixe seu like. No Instagram, mesma coisa, também compartilha com alguém que está precisando ouvir essa palavra, tá bom? Um abraço a todos, Deus abençoe.